do Rabino Zuzman e do Dr. Shir. Porque foi mais ou menos isso que a gente viu aqui. Acima de tudo, eu acho que para alguém que vê o judaísmo sob a perspectiva que eu acho que todos nós devemos ver, o judaísmo acima de tudo é inclusivo, porque Hashem é o conhecimento. Então a medicina, ela está inclusa e ela faz parte, seja pelo Hassidismo, a parte revelada do judaísmo que Hashem nos deu, mas acima de tudo mostra que uma coisa nunca vai ser contrária à outra. E a gente, em algum momento, vai estar sempre descobrindo isso. E como eu falei, o Rav Zuzman, né, como o Rabino Shir bem salientou, deu uma aula de Hassidismo, né, e algumas coisas me chamaram muita atenção. Uma coisa muito importante que o Zuzman comentou sobre como a gente tem que diferenciar no mundo do hoje, no mundo secular, no mundo que a gente vive, os sentimentos. Depois o Rabino Shir falou sobre a importância de expressar os sentimentos. Eu gostei muito do conceito do Zuzman sobre mobilidade afetiva e quanto a depressão ela é incapacitante. Isso me chamou muita atenção. O Zuzman falou sobre a questão da genética e do destino, mas acima de tudo, como o destino não é imutável e como existe dentro dele o potencial de mudança. Isso é muito importante. Assim como existe dentro de nós o potencial da chuva, né? Eu gostei muito do Zuzman falando do nome e da implicação do nome, e eu fiquei pensando num pai que recebe o nome do filho no Brit Milá, né? E como o quanto a gente recebe de Hashem e está dando destino ao filho através desse nome. E quiçá pela genética, quiçá a gente entendendo por Hashem. Isso me chamou muita atenção. O Rav Zuzman também falou uma coisa muito importante das relações precoces, familiares, e aí eu remonto a importância que o judaísmo dá ao Shalom Bait. E como isso, na verdade, a gente está falando do mesmo conceito e de como é importante o ambiente que a gente vive, na forma de como a gente vai passar a influenciar a nossa pessoa do nosso lado, à nossa frente, o nosso familiar. Me chamou muita atenção. Então, para quem não foi, infelizmente, na palestra do Rabino Gabriel, né, nos Mistérios do Amor, o Zuzman terminou falando justamente isso. O amor, ele não é tão misterioso porque ele pode ser justamente a solução, e é o amor que vai conseguir, em muitos casos, trazer aquela pessoa de volta para o nosso mundo, né, daquela paralisia, daquela imobilidade, né? E eu achei muito interessante que o Dr. Shir, Dr. Rav Shir, começou questionando justamente, né, a necessidade de você assumir uma postura ativa na vida na busca de mudança. E ele falou, por que não procurar um psiquiatra? Né? Ele também quis mostrar esse aspecto, mesmo com todo o conhecimento dentro da Hassidut, né? E salientar que Rambam falava sobre a questão química também, né? Explicando sobre o conceito de Marash Korah, né? E como isso a gente pode entender dentro da nossa compreensão da fisiologia do organismo que nos foi dado, né? E eu acho que uma coisa que me chamou a atenção é quando o Rav falou sobre a perda, né? E como a perda ela deve ser percebida, sentida, né? E não negada. E eu acho que a perda, na verdade, Rav, é a capacidade da gente reconectar, acima de tudo, com o indivíduo que se foi. Mais do que, muitas vezes, ele estava presente do nosso lado enquanto em vida. Né? É a capacidade da gente, enquanto em vida, não lembrar de falar que ama aquela pessoa, né? E quando ela não está do nosso lado, a gente lembrar de verdade o quanto amava ela. Então essa reconexão, porque eu não sei nem se o termo seria reconexão, porque eu não acredito em perda de uma conexão, mas às vezes não estava tão visível, eu acho que é muito importante. O Urav comentou uma coisa polêmica sobre a palestra que teve recentemente, e eu vi num comentário dessa pessoa
a seguinte frase, que o judaísmo não sobrevive às tradições imutáveis. E na verdade o que o Rav está falando é justamente o oposto, né? Quando ele diz que a Torá update, ou up to date, né? Quando ela é o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo, não há necessidade do conceito de imutabilidade, na verdade, né? E talvez eu terminasse comentando que, não sei se eu estaria correto, que nesse mundo, que foi o que o Rav tentou falar, no mundo de ganhos, ou de demanda de ganhos, a gente tem que aprender, acima de tudo, a perder e lidar com a perda. Então, não sei se meu trabalho foi muito difícil, né? Queria falar alguma questão sobre a questão do luto, né? Eu acho que é muito importante. Não, eu só acho o seguinte, quer dizer, estamos entre amigos aqui, quer dizer, a finalidade é a gente poder conversar aqui numa grande sala que é essa sinagoga, né? Eu frequento há pouco tempo, mas me sinto assim muito ligado a ela pelo Rabino Ilan, que é o meu professor atual. Uma vez perguntaram ao Rabino qual seria a definição de um amor no judaísmo. O Rabino respondeu: amor é criar vínculos. Criar vínculos é o amor. Criar vínculos. Perguntaram a ele alguma coisa: quando é que uma pessoa morre? Esse mesmo Rabino respondeu assim: a pessoa morre quando ela perde a capacidade de sonhar. Quem perde a capacidade de sonhar, essa pessoa então morre. O Zuzman ele colocou muito bem a palavra amor, da importância da palavra amor e do sentimento do amor, e da gente poder ter vínculos fortes na vida que fazem com que a gente possa ultrapassar situações assim impossíveis. Vou fazer um pequeno relato pessoal meu. Eu sou de uma família de São Paulo, né, da terra do Rabino Shir. Meus pais eram paupérrimos. Eu morei no lar da criança há muitos anos. De lá depois eu fui morar na Funabem, de lá eu fui morar na Arquidiocese de São Paulo, depois eu vim para o Rio de Janeiro. Quando eu era pequeno, tinha 7 anos de idade, eu via meu avô, um pouquinho. Eu era a única pessoa que tinha pai, então eu só podia ver os pais uma vez por ano. Mas meu avô, eu encontrava com ele uma vez por mês. Um dia eu estava deprimido. Que era deprimido, sentia que não tinha nada. Não tinha nada. Eu não tinha roupa, eu não tinha comida, eu comia uma refeição por dia, eu não tinha livros para estudar, eu não tinha nada. Meu avô chegou perto de mim e falou assim: Yossele, para Vinhedos, para falar em português, Yossele, para onde estão levando os seus pensamentos? Eu falei: eu estou triste, porque eu não tenho nada. Exatamente, eu não tenho nada. Consigo falar com você de cada 15 dias, aqui no Parque do Ibirapuera. A gente faz um barquinho num papel, fica imaginando que está no Rio Volga, muito bonito. Depois você vai embora, o barquinho afunda e eu volto para o lar. Aí meu avô falou o seguinte para mim: talvez hoje você não vai entender, mas um dia você vai. Você tem uma vantagem. Você é um mito, você é um judeu. A vantagem que você tem é que você vem no mundo com tudo aquilo que você precisa. Quando você foi concebido pelo seu pai, pela sua mãe, por aquilo que o Zuzman falou, pelo seu avô, pela sua avó, pelo seu bisavô, pela sua bisavó, por todas essas gerações, você vem com tudo aquilo que você precisa na vida. Absolutamente tudo. Deus te dá tudo que você precisa, de todas as gerações anteriores. Vai depender de você ter a sabedoria de procurar o seu tesouro, de você achar o seu tesouro no tempo certo. Quando você precisar, você apenas vai ter que aprender a procurar e você achar o que você tem. Como que o Zuzman fala, o Rabino fala exatamente isso. A importância da gente poder sonhar, a importância da gente poder ter vínculos, e consequentemente o amor, vínculo afetivo, vínculo com você, vínculo com Deus, né?
quando se fala de onde as coisas começam, né? DNA, ADN. O que é ADN? ADN é Adonai. Exatamente isso. O que é ADN? ADN é Adonai, o começo de tudo. Então eu acho que a gente aprende hoje aqui, exatamente o que o Zuzman fala, e o Rabino fala também, é a possibilidade das mudanças, da gente a poder acreditar. Acima de tudo, ele tem um vínculo conosco e efetivamente com Deus, isso está implícito. Então é só esse pequeno comentário, que o vínculo, o afeto, o amor, a espiritualidade ainda é a solução. Ou seja, nessa humanidade a gente ainda pode ter esperança. Só um comentário entre amigos, só isso. Muito bacana. Chegamos à hora do debate. Espero que tenhamos muitas perguntas. Eu vou começar perguntando ao Rabino Ilan. A toda a mesa, todos os apresentadores, pelo brilhantismo da exposição. E somente a título de promover o debate, não sei se vocês puderam notar o que eu notei. Veio um rabino e um médico falar sobre o mesmo tema. Parece que o rabino começou dando ênfase ao tratamento médico. E parece que o médico, a direção do médico foi para o lado da alma, do espírito, das emoções. Eu queria saber se isso foi por acaso, o que está acontecendo aqui, essa inversão de coisas, o que aconteceu? Toshi. E o Rabino? Zuzman. Como o nosso amigo Marcelo Papelbal notou também, teve uma sensibilidade, eu tive a mesma sensibilidade. Quando ele chamou o Rabino Shia de Dr. Shia e o Dr. de Rabino Zuzman, ele percebeu essa pequena troca. Eu queria só colocar isso em evidência, essa percepção em evidência, e a título do debate eu queria que os dois comentassem sobre isso.